No ar novamente, trazendo muita informação de qualidade, conectando o mercado aqui na Plástico Brasil. E agora eu estou com um amigo já de longa data. Everton, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Uma honra ter você, o Everton, que é diretor da Advanced Polymers, uma empresa que eu vi nascer, cara. Eu vi a Advanced começar desse tamanhozinho, o Everton, representante comercial, andando no mercado, e de repente você foi fazendo um trabalho. Bom, você sempre foi um cara muito sério, né? Fazendo um trabalho, e agora a Advanced de ver desse tamanho, com stand lindo, esse portfólio de produtos sensacional, profissionais maravilhosos. Parabéns em primeiro lugar. E boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Júnior. Muito obrigado, cara. Na verdade, é a realização de um sonho, né, cara? Sim. Acho que você conhece um pouco a história minha, Everton, a história da Advanced. E muito bacana, né, cara? Bastante coisa nova. 15 anos. 15 anos. 21 de junho. Que legal. A Advanced está completando 15 anos. E aí a luta toda, né, cara? Começando lá no cantinho Taboão da Serra. É verdade, é verdade. E agora presente no Brasil todo. Com uma estrutura que nós vamos falar aqui ao longo desse bate-papo. Mas eu queria que falasse, vi sua impressão primeiro sobre a feira. O que você achou? Hoje é sexta-feira, a gente viu o seu stand lotado o tempo todo, você correndo para cima e para baixo. Mas fala um pouquinho da feira para a gente. Maravilhosa, cara. A experiência é muito boa. Eu acho que foi um baita golaço, essa união de novo. Sim. De resinas, máquinas, Abiplas. Foi um golaço de novo. Nosso segmento estava carente disso. São Paulo merece, acho que uma feira de uma magnitude dessa, o Brasil merece, né, cara? Sim. Então, assim, a qualidade foi muito bacana, Júnior. Eu ontem estava fazendo um review ali dos cartões, das visitas que nós recebemos, fora cliente do Brasil inteiro. Sim, que vem visitar e... Eu atendi pessoas de 11 países diferentes. Nossa, cara. Ofertando desde pessoas de Israel, China, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Então você percebe que teve uma presença maçante de países, fora a galera da América do Sul, muita gente daqui da América do Sul. Segunda-feira já tinha muita gente da Colômbia, Argentina. Então isso para a gente chamou bastante atenção, que realmente é uma feira de São Paulo, uma feira do Brasil e uma feira que está já na América Latina. Da América Latina. E foi muito bacana. Espero que a gente consiga melhorar, evoluir ainda mais, conseguir mais espaço, mais estrutura. A organização tá de parabéns, cara. Eu na segunda-feira saí fotografando, porque assim, eu tive um grande prazer de ter minha família no primeiro dia da feira, vir me prestigiar, meus pais. E aí eles saíram, eu falei assim, olha aqui do lado de fora, tá parecendo feira internacional, LED, bonito, estacionamento organizado, carrinho para transportar o pessoal, as pessoas que precisam. Verdade. Então, acho que foi um golaço, assim, foi bem bacana. A gente, como expositor, está bem feliz. O nível... E a qualidade dos visitantes também, né? Exatamente, foi muito bom. Para mim, foi um golaço aqui da organização. Foi muito bacana essa fusão. E cheio todos os dias, né, Júnior? Eu não sei se vocês já têm dados, mas... Mas a Liliane vai trazer dados para nós hoje, diretora da Informa. Mas, cara... Quarta e quinta, a gente não conseguia andar nos corredores, de tanta gente que tinha. E a qualidade, assim, gente de grandes indústrias, grandes multinacionais, grandes tomadores de decisões, sentamos com muito diretor, presidente, vice-presidente de grandes companhias. Isso foi muito legal. A gente teve essa ótima e grata experiência, cara. Isso aí, show de bola. Muito bem, vamos falar um pouco, lógico, da Advanced Polymers. Vocês estão localizados onde? Fala um pouco da estrutura primeiro para nós. Tá. A Advanced nasceu ali e se criou no Taboão da Serra, um pouquinho fora dos grandes polos industriais. Mas do lado do Rodoanel. Estamos a 1 quilômetro do Rodoanel, você conhece um pouco nossa estrutura. Hoje a gente conta com 3 centros de distribuições, que é São Paulo, Santa Catarina e Paraná, ali também coladinho em Curitiba, São José dos Pinhais. Nós estamos também numa zona bem industrial, num polo industrial grande ali em São José dos Pinhais. E estamos expandindo, tem novidades. Acredito que segundo semestre nós estamos expandindo um pouco as estruturas. São 4 galpões, são 2 galpões em São Paulo, 2 galpões em São José dos Pinhais e mais um centro terceirizado em conjunto com um grande armazém alfandegado lá de Santa Catarina. Que legal. A gente tem uma estrutura, então essa é a estrutura. E temos postos de venda, revenda e escritórios de negócios em Santa Catarina, também em Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
Rio de Janeiro. A gente tem um pouquinho de... Tá presente um pouquinho em todos os grandes centros. E temos também parcerias, né, cara? A gente tem uma parceria e uma fábrica de compostos em conjunto em Manaus. Ah, é verdade. Composto de poliamida, né? Composto de poliamida, todos os nossos compostos são fabricação própria, controlado, uma fábrica bem estruturada, bonita. Quem tiver oportunidade, ainda dá tempo, temos um pouquinho de tempo agora à tarde. Sim. Temos vídeos da nossa fábrica rodando os nossos compostos e tal. E agora novidades também, né? Novidades com mais uma parceriazinha e logo vai sair uma fábrica já aqui em São Paulo. Então muito a gente tem bastante coisa. Isso aí. E a gente vai dar esse furo de reportagem. Quando você for falar da nova fábrica, chama a gente que a gente fala sobre isso. Eu sei que o portfólio é extenso. Se a gente for falar de todo o seu portfólio hoje fica difícil, mas fala dos principais materiais, por favor. Não, falar de todo o portfólio, acho que a gente vai ficar pelo menos o resto do dia. O resto da tarde falando hoje de tanta coisa que a Advanced tem. Eu me arrisco a dizer que eu acho que, assim, eu me arrisco a dizer que a Advanced hoje, acho que é de todos os distribuidores de materiais, tanto de engenharia e de engenharia. Porque você tem aditivo, você tem uma porrada de coisa. Então, a gente tem aditivo, master batch, microesfera expansiva, para a área de PVC, PR, que para mim é o melhor microexpansor que tem no mercado. Muito conhecido, tecnologia japonesa e um grande player. E praticamente toda a cadeia, né? Toda a cadeia de plástico de engenharia, né, Ju? Então, vou ficar falando a tarde toda aqui, mas ABS, policarbonato, poliamidas, né? Todos os materiais. Ontem a gente fiz um exercício antes de vir para cá, e que nós temos uma reestruturação nas operações, 456 SKUs. Está bem fresco o que a gente mexeu. Então, para ter uma ideia do que a gente tem de produto. Então, plástico de engenharia, estamos gatinhando, mas trabalhando alguma coisa em commodity, alguma coisa. Então, temos polipropileno, polietileno, um pouco de poliestireno, e 15 anos especializado em plástico de engenharia, e agora estamos desbravando um pouquinho esse mercado de commodities, de oleofílicas, e master batch, aditivos já um pouco mais consolidado, há mais de 6 anos também. Sim. Então, um pouquinho de tudo. Porque hoje o comprador, né, as empresas pedem isso, né? Já no portfólio, quanto mais completo, eu já compro a solução do mesmo lugar, né? A solução, e a gente tem percebido muito, a feira aqui foi até chancelou aquilo que a gente vem fazendo, Ju, que é exatamente isso, achar algumas soluções, né? A gente chegou com um cliente falando que utilizava um tipo de produto, quando ele apresentava a foto da peça, ou conversava com o pessoal, com o nosso corpo técnico, a gente apresentou 2, 3 soluções para o cara. Poxa, por que você está usando isso? Sim. Por que você não utiliza esse outro material? Sim. Com performance melhor, com custo às vezes melhor, né? Com mais facilidade, com mais opções para você de compra aqui no Brasil. Então, a gente percebe que a gente não está hoje só vendendo matéria-prima, Ju, mas que nós estamos apresentando realmente soluções, sim, trazendo inovações, né? A microsérie expansiva é um grande case, um exemplo disso, de solução, de coisa. Você tinha apenas um grande player que tipo você no Brasil, então você traz um novo player, traz uma nova opção. Dá oportunidade, abre mercado. Né? Dá oportunidade para o mercado. Sim. A oportunidade da escolha, né, cara? Abrir esse leque. Então, eu acredito que a gente vem fazendo um trabalho junto aos nossos clientes de justamente ser essa opção. Essa opção de portfólio grande, mas que vai trazer uma solução, que vai tentar trazer uma agilidade, um custo menor, um produto mais adequado para aquela necessidade, para aquela demanda, para aquela aplicação. Então, a gente vem fazendo isso fora a capilaridade, né, Ju? Que também ajuda. Então, um portfólio com 456 SKU, coisa, com centros de distribuições espalhados, com frota própria de caminhões, carros, fazendo fracionado. Hoje, a Advanced, a partir de 300 quilos, entrega porta a porta. Que isso. Então, a gente faz uma logística... Rapaz do céu! Quem cuida da sua logística lá? Eu sei que você está investindo também muito em estrutura, né? Muito em tecnologia, porque para distribuir tudo isso também precisa estar muito bem organizado. Sim, em breve acho que vai presenciar. Nós estamos em fase de implantação. A Advanced de hoje vai ter um estoque já todo verticalizado, e isso está sendo bem bacana, o endereçamento,
Tá sendo feito hoje um trabalho muito forte, Ju, nessa parte de otimização, de separação. Que legal. Lote. Então, hoje, os nossos pallets são numerados, todo o controle de posição é rastreado. Então, desde a entrada do material no nosso centro de distribuição, qualquer um deles, você tem endereçamento, você já tem uma acomodação muito melhor, otimizando tudo isso, cara. Estudos que a gente tem, estudos de frota, qual é o tamanho do veículo, Sim, qual que é o... ideal. Então, isso é nosso dia a dia, cara. A gente tá com um pouco mais robusto, a gente trouxe gente de transporte para cuidar de transporte, gente de logística para cuidar de logística. Então, a gente departamentalizou tudo, a gente vem evoluindo e o nosso time está cada dia mais qualificado e mais capaz para também absorver esse crescimento, né, gente? Que não é fácil. E você tem um corpo técnico também muito legal. Como é o nome da menina mesmo? A Andressa foi a nossa mais nova... Mais nova contratada. Para falar sobre sustentabilidade também, para olhar para esses novos... E emendando nisso, eu quero falar de lançamento, porque é o que você está trazendo aqui para a feira. Linha Ecovance, é isso? Cara, isso para mim tem sido um orgulho, né? Eu sou pai de 3 filhos e adolescentes, e com um estigma, né? Uma galera jovem que sempre cresceu achando que o plástico é um problema, um vilão. E eu estou muito feliz que quando consegui vender o projeto da Ecovance dentro de casa, eu falei, acho que a gente está no caminho. Vendi para meus 3 filhos, eles se interessaram pelo negócio, falei, opa, acho que eu estou no caminho. Estou com o público certo, eu tenho 3 filhos de 20 a 13 e eu tenho todas as faixas, então eu falei, consegui vender essa ideia dentro de casa, eu falei, opa, acho que nós estamos no caminho, mas cara, tá muito, assim, é aquele filho pequenininho, que tá no nosso colo ainda. Tá nascendo, mas assim, cara, um baita orgulho, aquele que você tá ainda perdendo noite de sono com o queixo em cima do bercinho, sabe? Porque tem sido muito legal. Além de algo já um pouco mais que a gente já fazia, que é a área de PCR, PIR, de material de economia circular, que isso já é uma coisa muito comum. A gente está falando em biopolímero compostável, biodegradável, compostável, home industrial, com filme técnico, já uma coisa muito além, não só resina, mas a gente quer vender, a gente está falando agora de inovação, e agora a gente está falando de solução. Então é uma coisa inovadora e uma solução. A gente quer trazer alguma solução, algo diferente, cara. E a gente que está... Pô, João, a gente vai entregar a idade aqui, mas já estamos quase 30 anos nessa luta do plástico, do mercado, com 15 anos com a Advanced. A gente discute muito, né, cara? Quando a gente fala em legado, o que a gente pode deixar, o que a gente pode oferecer, simplesmente vender poliacetal, vender ABS, vender polietileno, polipropileno, mas o que a gente pode agregar. E nesse momento, com o projeto da Ecovance, eu estou me sentindo renovado. Minhas filhas tomaram gosto para vir me visitar aqui, de ver a feira de plástico, uma nova geração de 16 anos, 17 anos, 20 anos, tá todo mundo empenhado em entender isso. Eu acho que esse é o nosso legado. Eu acho que trazer essa inovação, o produto é diferenciado. Você falou da Andressa, a Andressa encabeçou esse projeto, agarrou com unhas e dentes, está mega empolgado, tem muita qualificação para atender nosso corpo técnico. A gente não tem só a Andressa, a gente conhece, o Ricardo está à frente disso. Cara, tem sido fenomenal. E essa semana ficou muito claro, assim, as visitas, a penetração, o nível de interesse que o público mostrou para o produto. Assim, ganhamos dia, ganhamos a semana, estamos indo embora renovado. Veja a hora de chegar segunda-feira para começar a entrar em contato com a turma, mandar amostra. Saímos daqui temos uma listinha já de amostra, precisamos adiantar e correr com a produção, porque era um sonho que está se tornando realidade. Amadureceu 2 anos mais rápido do que a gente imaginava, Júnior. É isso aí. E não tem volta, né? Acho que muita gente que eu conversei aqui essa semana fala a mesma coisa, né? A indústria do plástico olhando para a questão da circularidade, olhando para a questão da sustentabilidade, grandes marcas buscando isso, e a sociedade também, a indústria do plástico dando uma resposta também, né? Cara, isso daí eu vou tirar meu chapéu para Talc, o trabalho que você vem fazendo com o seu time, cara. É mudar um pouco o conceito, e talvez a gente que está um pouco já há 30 anos no plástico, a gente sabe de tudo que se constrói, o quanto é importante, mas se colocar um estigma que o plástico é um problema, a gente tem essa responsabilidade, né, João? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa devolver um pouco que a gente tirou. Durante
muitos anos a gente veio criando produtos e entrar em discussões que são aquém, né, Gil? Não que o plástico não seja ruim, mas eu também, mesmo como um grande vendedor de plástico, eu acredito que a gente tem que trazer soluções. Cara, não dá para você ter um produto hoje, usar uma única vez um descartável e descartar sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de descarte oficial. Mas aí, quem não conhece de plástico e chateia, né? Quando eu converso com minhas crianças em casa, eu falo, ó, é bem durável, olha só que você tem plásticos aqui e aplicações que vai durar, você tem uma peça automotiva... Até 50 anos. Que você tirou, você deixou o carro mais leve, se você tem um carro mais leve, você está poluindo menos, gastando menos energia. Isso aí. Então, é uma discussão, e para a galera que está vindo muito mais capacitada do que nós, intelectualmente, né, Gil? A gente, com tanta informação, com inteligência artificial, com tanta novidade que está chegando, eu acho que é um grande desafio educar essa galera de achar soluções inteligentes. Verdade. Como nós vamos compostar, como nós vamos selecionar esse descarte plástico, esse resíduo plástico, como nós vamos fazer uma logística, porque isso é muito difícil no Brasil, né, cara? Sim. Nós estamos falando de plástico, mas plástico envolve muitas coisas. Transporte. E as duas coisas é logística e investimento, dinheiro. Que também poder público, legislação, obrigatoriedade, conscientização nas escolas. Das pessoas a fazer a coisa correta, a descartar no lugar correto. Cara, eu tive a oportunidade, foi muito gostoso, meus pais já estão com uma certa idade, nunca foram no mundo do plástico, não sabia nem muito bem o que eu fazia. Sim. E eles estiveram aqui, e aí eu sou um grande defensor, né? Minha mãe olhou para mim e falou assim, é legal isso daqui, né? Eu falei, eu sou apaixonado por isso daqui. Eu sou um cara apaixonado por isso, pelo plástico, pela vida. Isso construiu minha vida, Ju. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a esse trabalho, ao que a gente vive hoje. O plástico, ele sustenta e gera muito emprego, é muita gente envolvida direta e indiretamente. Então, a gente precisa olhar com carinho essa coisa. Eu falo para meus filhos, né? Eu sou um grande defensor. Eu já fui convidado para ir nos colégios dos meus filhos. Sempre que tem feira de ciência, alguém fala: traz o senhor Melado aqui para fazer alguma coisa, porque eu fico muito chateado, né, cara? É o descarte, é a conscientização. O que nós estamos fazendo para educar essa galerinha? De como descartar? Eu falo para eles, ao invés de tirar o plástico, vocês já pensaram como a gente vai criar algo inteligente, uma solução boa para compostar? Vocês sabem o que é compostagem? Eu pergunto para os meus filhos. Maioria nem sabe o que é compostagem. Né? Então, simplesmente falar, poxa, mas o plástico vai lá e vai demorar 500 anos para decompor, 400 anos. Eu falo, então, mas o alumínio, o vidro, tudo vai demorar para decompor, descartar no lugar errado. 5 mil anos, né, Ju? Então, assim, o problema é descarte. Eu brinco com meus filhos que eu falo o seguinte, Ju, eu tenho um grande desafio, sempre coloco para eles. Eu falei para eles, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e faço um pix para você de todo o dinheiro que tem na conta aqui, na minha conta, se vocês verem um canudinho de perninha indo pro mar sozinho e se jogando, se suicidando. Alguém jogou, descartou no lugar errado, é educação, é conscientização, né? Nunca vi, né, nenhum copinho se jogar no meio da estrada, né? Tá dentro do seu carro e se atirar no meio da estrada, no meio do... Eu acho que essa conscientização, eu estava tendo um papo aqui essa semana, falei com muitas pessoas, e o Paulo, né, o presidente da Biplast, me falou uma coisa muito interessante, e é verdade. E essa consciência a gente precisa, acho que, bater mais. Eu gostei muito do que ele falou. Quando eu pego qualquer coisa, nem que seja um cartonado, um pedaço de plástico, e eu jogo num local público, esse local não é meu. É como se eu estivesse fazendo uma assinatura nessa mesa, mas a mesa não é minha. Então, essa consciência de você estar descartando algo que é teu, que você fala assim, peraí, comprei a garrafinha de água, não, eu comprei só água. Não. Você comprou o bem, você comprou a garrafinha, essa embalagem é sua. Porque não ia ter como você tomar água sem embalagem. É impossível, ela teve que chegar na sua mão por causa disso. Então, assim, como é que você vai descartar isso? E dependendo do lugar que você está jogando, esse local não é teu. E você está poluindo um local que é público. Então, essa consciência de você colocar no lugar correto, dessa responsabilidade também, a gente tem que falar muito sobre isso. E aí, a educação. Né? Faz muito sentido, né, Jean? Faz muito sentido. Falando isso, eu faço uma analogia, né, cara? É igual você pichar a parede dos outros. Dos outros, né? A gente sabe, a gente foi criado sabendo que não era seu, que não pode fazer aquilo. Você não pode ir lá e pichar a parede do vizinho, ou rabiscar, ou quebrar algo que é de alguém. Que não é seu. E é essa consciência que a gente tem que trazer, né, cara? Onde você descartou... A consciência do japonês, por exemplo. Lembra dos nossos estádios aqui? Cara, você vai no Japão, os empresários saem na rua para varrer a rua, cara. As crianças limpam o banheiro nas escolas.
essa consciência do público, do que eu preciso cuidar. Do público, né, cara? A gente faz um exercício muito grande aí, como lado pessoal, de se colocar no lugar do outro, né? Eu falo isso muito, ó, vai descartar. Poxa, você gostaria de pegar um ambiente sujo? Você gostaria que fizesse isso com você? Então, como você troca? E aí, qual que é a sua responsabilidade com isso? Então, a gente tem que começar. Eu vejo muito, eu estava numa discussão essa semana com pessoas aqui já muito experientes no mundo do plástico, e eu tenho provocado muito essa conversa, dizendo, gente, o que nós estamos fazendo, nós como formador de opinião, ou gente do plástico, já para educar? Porque se a gente não começar a plantar algumas sementes agora, né, Ju? Eu acho que a gente vai ter muito problema lá na frente. Sim. A gente já está vivendo muitos problemas agora. Então, eu estava discutindo hoje com um grande amigo nosso sobre as cooperativas, catadores, hein? São discussões que vão muito aquém, né? Mas ainda é muito pouco. Eu vi, acho que no Natal, que esses dias, 4% do que a gente consegue reciclar, 4% do que a gente consegue. Isso é o número globalmente. Na verdade, assim, o que eles falam do 4% é pegando o lixo total. Só que o lixo total também, assim, gente, 60% do lixo total é lixo, é lixo orgânico, então não pode entrar na conta, né? Então, hoje sim, pelos números oficiais, a gente recicla praticamente 25%, 26% de tudo que é gerado. Ainda é pouco, porque a gente tem a questão, como não é complexo, né? A prefeitura coleta e já leva direto para o aterro. E você não tem triagem, você não pega matéria-prima também. Então é uma coisa muito mais complexa. Mas assim, nós estamos evoluindo ano a ano e aumentando volumes de reciclagem. Eu acredito que esse é o nosso desafio. E é isso que eu prego em casa para os filhos. Eu acho que a nova geração, ela não tem que falar que não presta ou que não faz. Mas sim, qual a solução? Eu falo para ele, galerinha, é ruim, mas só falar que é ruim não adianta. Não adianta, só apontar o dedo. A gente tem isso muito impregnado, né, cara? A gente vive num mundo muito assim, né? Sim. A gente faz uma brincadeira lá na Advanced, e isso foi implantado pelo Ricardo, que é nosso diretor comercial. Ele fala assim, sempre que você me trouxer um problema, traz pelo menos 3 possíveis soluções. Sim. Porque apontar o dedo é fácil. A gente precisa... E se você não traz solução, você é parte do problema. Né? Então traz 3 possíveis soluções. Então, assim, por pior que seja, a gente coloca para pensar. Então, assim, nossa, vamos fazer aqui um polímero com a base de amido, vamos fazer um polímero à base de cana-de-açúcar, mas isso quanto vai influenciar na cadeia de alimentos isso? Sim. Porque isso é uma grande discussão. Em 2008 eu estive nos Estados Unidos, Ju, num grande projeto, tinha uma startup americana fazendo um grande projeto com produto já biodegradável à base de milho, e aí era uma discussão que existia na FAO, como que a gente vai controlar se todo mundo for fazer milho para substituir plástico, ninguém mais come? No mundo que tem muita gente morrendo de fome, não vão fazer plástico com comida. Fazer bolsa, sapato. Então, a gente é muito além a discussão. É muito além, muito complexo. Por isso que essa coisa de você ouvir muitas vezes pessoas que vão fazendo postagens até maldosas, né? Que parece simples. Faz uma lei, bane e resolve o problema. Gente, não é assim, é muito complexo. Mas é um exercício, né, Ju? Quando vem falar mal de plástico, eu falo assim, é legal, você já teve a oportunidade de passar por uma cirurgia, ir por um centro cirúrgico? Sim. Você já teve a oportunidade de ver se você tem quantos % dentro do centro cirúrgico você tem de plástico? Mais de 90%. Você já imaginou você tendo que tomar uma injeção hoje com uma seringa de inox ou de vidro, tendo que esterilizar cada seringa? Você está falando de uma seringa que só agulha ainda não é de plástico. Não, mas as novas já são. As novas já são. Então você pega hoje, cara, as bolsas de sangue, sim, toda a parte hospitalar. Então, assim, cara, plástico é muito importante para o meio ambiente. Plástico é muito importante para a vida das pessoas. Mas, assim, precisamos aprender. E a gente tem uma discussão que não adianta, eu vou usar uma palavra feia aqui, demonizar o negócio, sim, que talvez possa ser a solução. Ninguém se discute, né? Eu pego meus filhos e falo assim, você sabe que tem plásticos que podem ser reprocessados por 5, 7 vezes sem perder propriedades. Você pode reaproveitar e a gente não se utiliza disso. Não, e cada dia surgem aditivos novos, compatibilizantes novos, coisas novas que a indústria está surgindo para melhorar cada vez mais. Mas é muito legal, esse é o grande desafio. E voltando só um pouquinho, vou vender um pouco meu peixe agora, né, Ju? Voltando, esse é o grande desafio. Então eu tô assim, em estado de êxtase, estou muito feliz com esse lançamento. Eu estou
muito feliz com a Ecovance. A gente guardou, era para ter saído do forno em janeiro, e nós gostaríamos de ter uma novidade para trazer para a feira, então a gente guardou para fazer o lançamento aqui na Plástico Brasil. E, cara, foi um golaço, porque foi bacana, foi muito bem aceito, já fomos acolhidos, já fomos elogiados, e eu estou muito feliz por estar apresentando alguma coisinha nova, alguma ideia nova, e ser ouvido aqui por vocês. Fui ouvido essa semana por pessoas muito influentes do plástico, que eu não tinha nem a oportunidade de ter conhecido ainda, e foi uma semana incrível para mim, Everton, como diretor, sócio proprietário da Advanced, mas para mim, Everton também, que lá em 2008 começou a estudar plástico, e em 98 estudar plástico, e hoje aqui falar um pouquinho com vocês, ter voz aqui para falar um pouquinho de sustentabilidade. É óbvio, cara, a gente precisa vender peça para carro, a gente precisa vender peça para os robôs que estão vindo aí, né? As novas tecnologias, tudo é de plástico, então nós vamos sim vender polímero, mas a gente não vai deixar de lado e nem se esconder ou se eximir da nossa responsabilidade, de onde isso vai parar, de onde isso vai descartar, como vai circular isso daí. Nós ainda somos responsáveis. Eu preciso viver mais 20 anos de plástico, cara. Apesar desse monte de cabelo branco, sou uma pessoa relativamente jovem. Então, eu tenho 20 anos para viver de plástico, e ele não pode ser extinto, mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade, porque eu tenho criança em casa, e eu quero que os meus filhos daqui também, 40, 50 anos, possam cuidar dos meus netos, e a gente possa ter um mundo mais equilibrado. Acho que esse é o desafio da vida, achar o equilíbrio. O plástico, sim, cara, precisa ser vendido. Os meus materiais de engenharia, as minhas commodities não vão acabar, eles têm que ser vendidos, mas eu tenho que ter responsabilidade. A gente discute muito isso. 30%, 40% do nosso negócio tem que ser de fonte renovável, tem que ser de biopolímero, tem que achar soluções. Esse é o desafio da Advanced, cara. Todos os dias nós vamos trabalhar para isso, Ju. Show de bola. Meu irmão, parabéns, valeu, grande bate-papo. Eu queria que no encerramento você deixasse como é que o pessoal te acha, né? Eu sei que o site está novo, está bonito. Gente, vale a pena, o site está lindo, o site da Advanced Polymers. E eu queria que você deixasse aí como é que o pessoal faz para achar vocês. Para achar a gente, nós estamos em todas as redes sociais. Estamos em todas as redes sociais, @Advanced Polymers. Entra lá no @Advanced Polymers. Você conhecer o time do Everton é muito legal, tá bem legal o Instagram deles. Nosso site novo, repaginado, foi feito com ajuda aqui, com várias dicas da Talc, www.advancedpolymers.com.br, e presente em todas as redes. Estamos também aprendendo um pouquinho sobre o assunto, gente especializada, temos a galera da Talc, temos uma galera da Triad, que é o nosso parceiraço, que cuida da imagem, que repaginou, que está sempre aqui, nossa galera de marketing. Então, nosso time está especializado, um corpo técnico bacana, temos muita gente técnica, temos engenheiro de polímeros, técnicos em plásticos, engenheiro químico na equipe. Então, a gente está se preparando para esse futuro. Vem conhecer, vem nos visitar se ainda der tempo aqui na feira, se não der tempo. Tá na feira aqui, gente, olha que portfólio lindo. Passa lá, qual estante? F160. F160, conhece a linha nova, a linha da Ecovance, vai lá, bate um papo, toma um café lá com o Everton, com o Ricardo, você vai ser muito bem atendido. Muito bem atendido, não por mim, mas por todo o time da Advanced, que está pronto para atender. É isso aí. Todos os tipos de aplicação, Ju, isso é muito importante. Me perguntam, para qual segmento a Advanced vende? Eu falo de aviamento de roupas, de um botão de camisa a uma peça de avião. Isso é a nossa realidade, isso é o plástico, cara. Show de bola, isso aí. Gente, muito bem. Daqui a pouco a gente tem mais podcast aqui para você. Você vê que papo gostoso de gente que faz o nosso mercado no dia a dia, conectando pessoas. Essa a nossa função. Lembrando que a gente tem um sorteio do iPhone hoje. Então você tem que entrar no Instagram, tem um post lá, o primeiro post fixado. Leia as regras, você tem que estar na feira para poder participar. E se você não segue ainda o Talc Plus nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais, fazendo a cobertura da Plástico Brasil completa para você.